É muito bom estar com vocês de novo, com a igreja que eu acredito que continua sendo a nossa família e que com certeza nós não vamos deixar de ser família, porque Jesus Cristo nos une, não é verdade? Jesus Cristo é aquele que morreu por nós e temos isso em comum. E o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo lavou os nossos pecados. E nós consideramos que todos aqueles que acreditam nele formam parte do seu povo. Então, eu não vejo assim que nós vamos deixar de ser família, vamos deixar de ser amigos. Apenas eu estarei trabalhando com uns outros irmãos que formam parte da mesma família da qual nós formamos parte. O que a teologia chama de Igreja Universal de Cristo. Porque existe uma igreja local e uma igreja universal. Então, nós todos formamos parte da Igreja Universal de Cristo. Mas não é essa universal aí perto do McDonald's, não. Tá certo? Vamos deixar isso bem claro aqui. Então, vamos abrir aí o nosso texto bíblico em Marcos. Porque tem que definir, né? Não é verdade, pastor? Abre seu texto bíblico aí em Marcos capítulo 1 e vamos estar lendo desde o versículo 1 até o versículo 5. Gosto muito de ouvir quando alguém está folheando a Bíblia. Esse é um som que me agrada muito. Nada contra o celular, tá? Nada contra o celular. Esse final de semana a gente teve uma confraternização e eu estava procurando um texto bíblico aí no celular. E aí chegou uma mensagem de outro, e o WhatsApp, e o Facebook e tal. E eu falei, sabe o que? Vou desligar esse negócio para pegar a Bíblia. Senão a gente não se concentra, né? Mas não é isso que eu vou pregar hoje, tá? Não vou falar da diferença entre celular e Bíblia. Então, todo mundo já? Amém? Glória a Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas. Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província de Judeia e de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Oramos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, Deus, colocamos este momento diante do Senhor. Colocamos um momento sagrado da pregação da palavra, onde o Senhor fala aos nossos corações, o único instrumento que pode converter o coração do pecador, a tua palavra pregada e lida. Pai, neste momento, Deus, nós acreditamos que o Espírito Santo virá e fará com que nós entendamos essa palavra, Deus. Fará com que nós entendamos os princípios que o Senhor quer que nós entendamos na tua palavra, Deus. Por favor, Deus, me dá capacidade que eu não tenho para pregar hoje sobre a tua santa palavra, Deus. Me dá a capacidade de passar todo esse ensino que o Senhor já falou em oculto comigo. Que o Senhor já falou no meio do devocional, diretamente comigo através da tua palavra. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, eu pego esse texto para pregar por uma simples razão. Alguém me desafiou a pregar sobre esse texto. E uma coisa que eu gosto são os desafios. Eu estava procurando o texto apropriado para pregar sobre esse tema da trajetória. Aí eu estava comentando com um pastor amigo meu. E ele falou, Felipe, por que você não prega nesse texto, Marcos capítulo 1, versículo 1? Ele falou até o 8. Eu falei,
Olha, esse é um capítulo bem difícil de explicar. Você não explica esse capítulo tão rápido. Você tem que entrar bem no contexto. E ele falou, mas eu vou desafiar você a pregar esse sermão num tempo adequado e explicar tudo o que você tem que explicar. Eu aceitei o desafio e achei que era da parte de Deus. Então, o tema, o subtema, né? Porque temos um tema geral de trajetória, mas o tema, o título que eu coloquei a esse sermão é Trajetória da Redenção. Trajetória da Redenção. Primeira parte. Nosso pastor Gilson, semana que vem, se Deus permitir, ele estará pregando a segunda parte desse sermão, que será Trajetória da Redenção, segunda parte. Combinado? Não peguei ele de surpresa, tá? A gente combinou no zap. Então, queridos, primeira coisa que nós devemos entender para entrar no contexto desse capítulo aqui, é que nós estamos, quando lemos Marcos, lemos provavelmente o primeiro evangelho sinótico que foi escrito. Provavelmente esse evangelho foi fonte dos demais evangelhos sinóticos, que são Mateus e Lucas. Então, quando a gente pega esse evangelho aí, nós estamos vindo de um contexto do Antigo Testamento. Nós estamos vindo de um contexto da lei cerimonial, das leis para o povo, da rebeldia do povo israelita, da profecia do Messias, dos pactos de Deus, os pactos que Deus fez de maneira direta com o seu povo no Antigo Testamento, e estamos passando por uma transição. Os evangelhos são a transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Alguém já disse uma vez que os 4 evangelhos deveriam estar no Antigo Testamento, porque eles são a transição, exatamente a transição entre o Antigo Pacto e o Novo Pacto. Até aqui todo mundo está entendendo, certo? Amém? Então, para nós entendermos a história da redenção, para nós entendermos essa trajetória da redenção, nós primeiramente temos que entender uma coisa: Deus decreta todas as coisas. Deus decreta todas as coisas. Deus é um rei soberano, forte, alto, sublime, santo, santo, santo. Ele decreta todas as coisas. Isso, aos nossos ouvidos, faz um pouco de ruído, não é verdade? Por quê? Porque nós, como seres humanos, queremos ser os donos da nossa vontade. Nós, como seres humanos, queremos fazer o que nós queremos. Nós não queremos o vizinho aí mexendo na nossa vida, o familiar aí mexendo na nossa vida. Nós não queremos os irmãos da igreja visitando muito em casa. Muitas vezes é assim, estou falando da realidade, não é verdade? Aí a Bíblia vem e fala, Deus decreta todas as coisas. Não, peraí, mas significa então que Deus manda na minha vida? Não somente Deus manda na tua vida. Deus manda nos anjos, Deus manda nos demônios, Deus manda no diabo e Deus manda sobre todas as coisas. É assim que funciona a redenção. Com isso, eu queria ler rapidamente aqui Isaías 14, 27. Você não precisa procurar, mas se quer procurar, amém. Isaías 14, 24 ao 27. Só para você ver como é que Deus decreta as coisas. 24 ao 27. E a palavra de Deus fala assim. E presta bem atenção nessas palavras que são fortes, são duras aos nossos ouvidos, egocentristas, aos nossos ouvidos que gostam de fazer a vontade da carne. Olha o que a Bíblia fala. O Senhor dos exércitos, primeira coisa, o Senhor dos exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei,
assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra e nas minhas montanhas e pisarei, para que o seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o propósito que foi determinado. Segunda vez a palavra determinado. Sobre toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Deus não é somente Deus do povo de Deus. Deus é Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. E versículo 27 fala assim: porque o Senhor dos exércitos o determinou. Terceira vez a palavra determinou. Quem o invalidará? E a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Com isso, irmãos, se Deus determina o destino de uma nação, e se Deus determina o destino de todas as nações, não temos dúvida de que Deus determinou a redenção desde antes da fundação do mundo. E aonde é que nós podemos ler isso? Que Jesus Cristo foi o Cordeiro que morreu desde antes da fundação do mundo. Lá no Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, olha como fala, presta bem atenção. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E agora vem a parte forte. Que foi morto desde a fundação do mundo. Queridos, antes de que o mundo existisse, a morte de Cristo estava predestinada. O seu sacrifício estava predestinado pelo seu povo. A redenção apenas não aconteceu lá no Monte do Calvário. A redenção aconteceu antes da fundação do mundo. É isso que a Bíblia fala. Então você vai falar assim, não, mas espera aí. Então você está falando que antes da fundação do mundo já Deus sabia que o homem iria pecar? Exatamente. E não somente Deus sabia que o homem iria pecar. Deus colocou o homem no jardim e colocou uma árvore no meio, da qual ele sabia que o homem iria comer. E ele não parou o homem de ir e comer daquela árvore. Em outras palavras, Deus sabia que o pecado iria entrar no mundo. E Ele orquestrou tudo para que isso acontecesse. É forte isso que eu estou falando? É forte, mas é o que a Bíblia fala. Essa é a história da redenção. O pecado não pegou de surpresa a Deus. Não foi que o homem pecou e Deus falou, nossa, o homem pecou, e agora o que eu faço? Vou ter que orquestrar então um plano aí. Nossa, esse homem, eu sabia que ele iria errar, mano. Eu sabia que ele iria errar. Deixa eu ver o que eu faço. Aí Deus pensando na eternidade, olhando as unhas, o que eu faço agora com o homem? A Bíblia fala tudo o contrário. Estava todo orquestrado desde antes da fundação do mundo. Por quê? Eu vou te dar uma frase para você entender. Porque Ele quis que fosse assim. Porque Ele quis, porque Ele é um Deus e Ele é um Rei soberano sobre todo e sobre todos. Sobre você e sobre os ímpios também. Sabia disso, né? Ele irá castigar os ímpios na hora certa. Que o que Ele está esperando? O tempo da consumação de tudo. Por que Ele está esperando? Porque Ele é misericordioso. E por que Ele age desse jeito? Eu não sei. Mas está escrito na Bíblia. E é isso que nós devemos crer. Nesse sentido, amados, se nós olharmos aqui em Efésios, rapidamente, nessa pequena introdução, se nós olharmos em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, nós iremos ver como é que Deus planejou tudo isto.
Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante, fala assim: Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu. Não, mas espera aí, eu fui que aceitei Jesus. Sim, você aceitou Jesus porque Jesus amoleceu o teu coração. Porque você estava morto em seus delitos e pecados. Porque você não conseguia olhar seu pecado. E se Deus não tivesse feito com que você nascesse de novo, você ainda estaria morto em seus delitos e pecados e caminhando rumo ao inferno. Mas Deus teve misericórdia de você e teve misericórdia de mim. E olha o que fala: Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo o beneplácito da sua vontade. Não, mas espera aí. É que era que eu tinha a minha própria vontade de ir até Deus. Não. João vai falar: nós amamos Ele. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. É assim que funciona, irmão. E essa é a história da redenção. Mas olha, rapidamente, 3 partes na Bíblia onde Deus falou sobre essa redenção de Jesus Cristo como Messias. Gênesis 3:15. Gênesis 3:15. Gênesis 3:15. Fala assim, Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, ou seja, entre Satanás e a mulher. Entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pergunta: está falando em plural ou está falando em singular? Está falando entre as tuas sementes ou suas sementes? Ou está falando entre a tua semente e a semente dela? Está falando em singular. Por quê? Vamos ver mais na frente. Vamos lá rapidamente. Deuteronômios 18:15. Deuteronômios 18. Estou indo rápido aqui, irmãos, porque não tenho muito tempo. Deuteronômios 18:15. Fala assim: O Senhor teu Deus, falando Moisés ao povo, tá? Moisés falando para o povo. O Senhor teu Deus te levantará um profeta. Espera aí. Quantos profetas maiores e menores existiram no Antigo Testamento? Muitos, não é verdade? É ou não é verdade? Mas o que Moisés está falando aqui? De novo em singular. De novo em singular, ó. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Ou seja, Moisés era a sombra de Jesus Cristo. É por isso que ele fala como eu. Por quê? Porque ele iria exercer os 3 ofícios: sacerdote, profeta e governador ou rei. Mas de uma maneira perfeita. Não é verdade? É exatamente em esses avisos que nós vemos, nossa, Deus falou de Jesus Cristo, Deus falou da redenção no Antigo Testamento e a gente às vezes não se dá conta. Mas sabe quem explica essa passagem direitinho? Pedro. Vai lá em Atos. Atos capítulo 2. Pedro explica isso direitinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 3:20. Me desculpe aí. Atos 3:20. Fala assim. Presta atenção nessas palavras aí. Pedro, depois de pregar o seu primeiro sermão, está pregando o seu segundo sermão. E nesse segundo sermão, olha o que ele fala. E enviei ele a Jesus Cristo, que já de antes vos foi pregado. E agora ele vai falar aonde foi que Jesus Cristo foi pregado no Antigo Testamento. Aí ele cita Deuteronômio. E olha como ele fala. O qual convém que o seu contenha... eu estou lendo errado aqui. É o versículo 15.
E matastes o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer. Mas Deus assim cumpriu o que já de antes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que Cristo havia de padecer. É exatamente essa palavra que ele está explicando aqui. Capítulo 2, versículo 38, fala também da mesma coisa. Mas eu vou ter que avançar um pouco aqui. Esse foi o anúncio de Moisés e Pedro explicando o anúncio de Moisés. Agora, o anúncio de Davi, eu nem vou procurar na Bíblia, porque isso todo mundo se lembra. Quando Davi fala para Deus, eu quero fazer um templo, porque a presença de Deus habitando aí em tabernáculo, e eu aqui nesse templo tão bonito, como é que pode? Aí o que Deus fala para Davi? Fala-te uma coisa, falar uma coisa para você. Eu sou quem vou fazer uma casa para você. E no versículo 12 do capítulo 7, segundo Samuel, ele fala, eu vou fazer que dentre vocês, a mesma coisa que ele falou para Moisés, venha um da tua descendência, ele é que vai governar eternamente, para sempre, o meu povo. Você está vendo que nós temos esses anúncios no Antigo Testamento e a gente nem presta atenção? Porém, eu quero destacar 2 ensinos desse texto em Marcos que nós estamos estudando hoje. Irmãos, não tem jeito, a gente precisa pregar esse texto dessa maneira, indo no Antigo Testamento, pregando um pouco sobre o Antigo Testamento, porque senão nós não iremos entender. E olha, os 2 ensinos que eu posso tirar aqui. Versículo 1 ao 3, vemos a trajetória profetizada. E versículos 4 ao 5, vemos a trajetória preparada. Qual trajetória? A trajetória da redenção. Opa, estão prestando atenção. Aí eu gostei. Irmãos, é interessante voltar essa palavra semente que a gente viu lá em Gênesis, porque é uma questão singular. E é exatamente o que o nosso evangelho aqui em Marcos fala. Presta atenção. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Por que não fala um dos filhos de Deus? Por que não fala filho da família dos filhos de Deus? Não. Fala singular. Filho de Deus. Exatamente, ele está fazendo a conexão com todas essas profecias do Antigo Testamento. Aquele que iria pisar na cabeça da serpente, aquele profeta que Moisés falou, aquele que Deus falou para Abraão, que é dele e da sua semente. Aquele profeta, aquele rei que Deus falou para Davi lá no Antigo Testamento, um rei que iria reger todas as nações para sempre. Fazendo a conexão, está aqui. E essa conexão com o novo. É uma conexão do Antigo Testamento para... Qual é a conexão? O princípio, Filho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Filho de Deus. Da mesma substância. Que é parte da Trindade. Que iria cumprir todas essas especificações que já nós estivemos olhando aí no Antigo Testamento. E o que significa a palavra evangelho, irmãos? O que significa essa palavra evangelho? Evangelho é um anúncio de guerra, de boas novas, de que um rei venceu. Isso é que significa o evangelho. E veja bem, o evangelho de Jesus Cristo é o evangelho de que aquele profeta profetizado, aquele profeta mencionado, aquele rei que foi mencionado no Antigo Testamento, chegou, venceu o pecado e venceu a morte. Esse é o anúncio do Evangelho.
E nós vemos esse destaque. Pelo menos vemos que Marcos está nos dizendo aqui que a profecia de Jesus Cristo, conforme eu falei em singular, ela se cumpriu. O anúncio da vitória sobre o pecado se cumpriu, irmãos. Você está entendendo o que eu estou querendo explicar? Tudo que foi profetizado no Antigo Testamento queria se cumprir, se cumpriu em Jesus Cristo, irmãos. Nós já não precisamos absolutamente nada das sombras do Antigo Testamento. Absolutamente nada. Todo foi cumprido em Jesus. O cumprimento foi em Jesus. Na sua morte, ressurreição. No seu nascimento, morte e ressurreição. Todo foi cumprido nele. E essas profecias, irmãos, foram confirmadas. Vamos ver aqui no versículo 2. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Você vê que precisava uma preparação para Jesus Cristo começar seu ministério. Você agora entende por que existiram 400 anos de silêncio profético entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Agora você entende. Por que Deus não mandou profetas nesses 400 anos? Por que aconteceu tanta coisa? O império lá de Alexandre, o Grande. Nós falamos Alexander Magno, ou Alexandre, o Grande. Porque o império persa e todos esses impérios aconteceram lá nessa metade. Mas Deus não enviou profeta. Sabe por quê? Porque Deus tinha um tempo específico. E Deus estava fazendo o cumprimento desse tempo, a consumação desse tempo, em Jesus Cristo. Mas não era que Jesus Cristo ia chegar simplesmente, não. João foi enviado para preparar o caminho. E o que significa preparar o caminho? Fazer a ligação entre Antigo e Novo Testamento. Entre Antigo Pacto e Novo Pacto. É essa a ligação. Por isso que você vê que a fala de João Batista foi a que deu início à fala de Jesus. Vamos ver aqui. Apareceu João Batista batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Quem falou antes de Jesus sobre arrependimento e fé? João Batista. João Batista foi que preparou o caminho. Quem falou no Antigo Testamento de arrependimento e fé para o povo de Israel étnico? Os profetas que Deus mandou. Mas agora Deus estava preparando o caminho em João Batista para enviar um profeta não somente para o Israel étnico, mas para o Israel inteiro. Ou seja, vocês e eu, nós somos o verdadeiro Israel de Deus. A igreja de Cristo é o verdadeiro Israel de Deus. Por quê? Porque todo aquele que quer seguir Jesus, ele precisa se arrepender da sua vida passada e ele precisa acreditar nessas profecias e que a profecia se cumpriu e que ele precisa obedecer o seu Senhor. É a única maneira de entrar no reino. Mas você está vendo a preparação de João Batista conforme a pregação de Jesus. Mesmo aqui, vamos olhar um momento aqui. Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, e toda a província de Judeia e de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Jordão, confessando seus pecados. E olha como João Batista falava. No versículo 7, fala assim: pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, vos tenho batizado com água, mas ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Agora vamos ver a fala de Jesus. Versículo 14 e 15. Olha como Jesus fala. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Fazendo alguma coisa diferente? Não. Ele apenas estava estendendo, estava abrangendo o que já João Batista tinha pregado desde o princípio da preparação. E olha só o versículo 15, dizendo:
o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pregação diferente, irmãos? Não. Mesma pregação de João Batista, só que mais abrangente. Porque quando o ministério de Jesus começa aqui, ele começa a tomar corpo e ser mais abrangente, e ele chama os seus discípulos, ele treina os seus discípulos, e ele manda os seus discípulos, e depois os discípulos discipulam mais pessoas, e o mundo inteiro foi evangelizado. Mas como começou todo? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, esse evangelho que hoje em dia nós estamos ouvindo, um evangelho muito fraco, muito longe da palavra. Esse evangelho de Jesus Cristo te ama e tem um plano maravilhoso para ti. Onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está isso na Bíblia? Qual é o verdadeiro evangelho do reino? Arrependei-vos e crede no evangelho do reino de Deus. Você não pode sair falando por aí, Cristo te ama, se você não sabe se essa pessoa, pela fé, irá chegar aos pés de Cristo. Você prometendo coisas que você não sabe se vão se cumprir. Esse evangelho mentiroso de Cristo te ama e tem um plano maravilhoso para a tua vida. Esse evangelho mentiroso de você é o centro do coração de Deus. Você está no centro do coração de Deus. Irmão, vou te falar uma coisa. Você, antes de chegar aos pés de Cristo, você era um morto espiritual caminhando para o inferno. E a única coisa que Deus tinha com você era ira. Era ira mesmo. Mas segundo Efésios, capítulo 2, versículo 4, mas Deus, que é imenso e grande em misericórdia, ainda nós, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mandou seu Filho para morrer por nós. Isso foi o que aconteceu. Irmãos, nosso Deus tinha um plano desde antes da fundação do mundo. Nosso Deus separou um povo desde antes da fundação do mundo. Você gosta ou não? Você quer aceitar isso ou não? Deus preparou a redenção em Jesus Cristo desde antes da fundação do mundo. E essa redenção vai se evidenciar apenas em todo aquele que nele crê. João 3,16. Pessoal gosta muito de sair na rua e falar: Cristo te ama, simplesmente porque João 3,16 fala. Porque Deus enviou seu Filho e amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, mas fica aí, pela metade. Enviou seu Filho, Cristo te ama. É isso que fala o versículo? Enviou seu Filho para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 18 fala: quem crê não é condenado. Mas quem não crê, o que acontece? Já está condenado. E o versículo 36 fala, de João 3,36 fala, que quem não se arrepende e crê, está debaixo da ira de Deus. Você está vendo que o negócio é perigoso mesmo? A gente acredita em um evangelho mentiroso. Um evangelho que promete amor universal, quando Deus não prometeu esse amor. Quando Deus tem um amor especial pelo seu povo. Porque aquele menino que nasceu de Maria iria remir a humanidade? Não. Iria remir o seu povo. É isso que fala Mateus 1. Mas a gente gosta de trocar os versículos e colocar um pouquinho aí de antropocentrismo e falar: ai, não, é que Deus, sabe, nós somos a criação perfeita e estamos no centro do coração de Deus. Vou te falar uma coisa: somos a criação perfeita, sim. Somos valiosos para Deus, sim. Mas vou te falar uma coisa: quem não se arrepende e crê no Evangelho, vai para o inferno. Acabou a temática.
É assim que funciona. Quem não acredita que Jesus Cristo morreu ensanguentado para lavar os seus pecados, vai para o inferno. É assim que funciona. Irmãos, eu estou aqui hoje, nessa oportunidade que essa igreja me dá e o meu pastor me dá, para falar uma coisa para vocês. Se você acreditou num evangelho fictício, mentiroso, antropocêntrico e antibíblico, hoje eu estou aqui para fazer um convite para você. Esqueça tudo o que você aprendeu. E aprenda o seguinte: a condição para entrar no céu é a fé. Por quê? Porque esse povo que Deus separou desde antes da fundação do mundo, tem uma coisa em comum. Qual é a coisa que esse povo tem em comum? Fé em Jesus Cristo. E ter fé em Jesus Cristo é abandonar o nosso estilo de vida mundano, carnal, que nos leva para o inferno. Ninguém pode falar que ama a Deus e ama o mundo. Quem ama o mundo se constitui inimigo de Deus. Tiago 4 fala isso. Ah, não, mas eu amo a Deus, mas também eu gosto de algumas coisas aí, sabe? Eu gosto de curtir algumas coisas aí, eu estou um pouquinho aqui, um pouquinho lá, sabe? Não temos que ser radical, não. Vai falar isso para o diabo aí, os seus demônios que vão se queimar por uma eternidade. E serão todos jogados no lago do fogo. E esse lago, irmão, de fogo, nunca apaga. Apocalipse 20, versículo final. Deus vai pegar os anjos que se rebelaram contra Ele. Vai pegar o diabo. Vai pegar o falso profeta e todos aqueles que não estão inscritos no livro da vida. E Ele jogará toda essa turma no inferno por uma eternidade. Para sofrer por uma eternidade. Então, irmãos, você acha que inferno é brincadeira? Você alguma vez se queimou a pele? Já aconteceu com vocês? Eu queimei a mão fritando aí tequinhos. E vou falar uma coisa para vocês. Ainda está curando a mão. Mais de um mês curando. E quando caiu esse azeite quente aí, nossa, foi a coisa mais perto que eu vi de um sofrimento eterno. Que coisa horrível é se queimar, meus amados. Falando sério. Irmãos, muita gente não prega do inferno. Ah, não, porque vai assustar o povo. Fique assustado sim, viu? Fique assustado sim, porque não é brincadeira o negócio. Você deve se arrepender mesmo. Aplicações dessa pregação já para acabar. Graças a Deus estou dentro do tempo. Deus me abençoou com um relógio que minha esposa me deu. E aí eu vou acabar então com algumas aplicações. Primeira coisa, irmãos. Você não fez absolutamente nada para que o plano de Deus acontecesse. Grava isso na tua mente. Se você está pensando que Deus fez um favor para você, te dando a salvação, porque você procurou a Deus, você foi como uma borboleta procurando, aí está Deus. Você não fez isso. Você não fez isso. Foi Deus que procurou você. Tenha temor e tremor diante da presença de Deus. Segunda aplicação, você pode ter certeza que em Jesus Cristo não precisamos de mais nada. Tudo se completou em Jesus. Tudo se completou em Jesus. Ah não, mas é que eu preciso, sabe, matar um animal, porque alguém tem que pagar a culpa. Não, Jesus Cristo pagou a culpa por você. Não, que eu preciso fazer algo, eu preciso caminhar daqui até a Aparecida, para mostrar meu agradecimento a Deus. Não, Deus não está pedindo isso para você. Sabe o que Deus está pedindo para você? Seja obediente à palavra. É isso que Deus está pedindo para você. Obedeça a palavra de Deus. Não vai até a Aparecida. Obedeça a palavra de Deus.
Terceira coisa, você deve entender que a única entrada que temos no reino de Deus é por meio do arrependimento e a fé. Acreditar em Jesus. Não existe Cristo te ama. Não existe plano de salvação estranho. Não existe Jesus Cristo é teu melhor amigo. Vem cá que Ele quer ter uma parceria com você. Uma pergunta. Você acha que Deus elaborou o inferno porque Ele queria ter amizade com os pecadores? Será que parece que Deus fez o inferno? Porque quem que fez o inferno? O diabo? Não, foi Deus. Não estou falando de amizade aí mentirosa, não. Você precisa se arrepender dos seus pecados e viver uma vida de obediência a Deus. Ponto e acabou. É assim que funciona na Bíblia. Quarta aplicação, se você acreditou em Cristo porque alguém te disse que Ele te ama, você precisa aprender tudo de novo. Tudo de novo. Você precisa entender que você é pecador. E que você não consegue se livrar do seu pecado. Nem Alcoólicos Anônimos vai tirar teu pecado. Nem qualquer sabedoria humana vai tirar o teu pecado. Nem nenhuma terapia vai tirar o teu pecado. O único que pode tirar teu pecado é Jesus Cristo. Então vá e acredite nele de verdade. De coração, se arrependa, abandone a vida mundana, viva para Deus. Esse mundo jaz no maligno, entenda isso. Entenda isso. Todos nós precisamos da palavra, todos nós. Membros da igreja precisam da palavra, jovens precisam da palavra. Jovens não precisam de brincadeira para aprender a palavra. Vocês precisam estudar a palavra. É isso que vocês precisam. Todos nós precisamos disso todos os dias. Acredite no verdadeiro evangelho. E fechando, o evangelho se trata de crer que estamos em pecado e não podemos fazer absolutamente nada para livrar do nosso pecado, a não ser que nós reconheçamos que somos pecadores, que precisamos de Deus. Irmão, se você nunca fez essa oração, convido você a fazer essa oração. Se você nunca reconheceu que você diante de Deus é ninguém, é um Zé ninguém diante de Deus, e que você precisa dele, Ele é a nossa força, Ele é a nossa vida, Ele é que nos dá tudo. Você não é cristão, é assim que funciona. E se você não é cristão, convido você a receber o Messias de Nazaré na tua vida. Eu vou orar neste momento, encerrando essa parte e logo depois